Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta como os centros de serviços compartilhados estão escrevendo um novo capítulo na história das organizações. A apresentação será realizada por Carlos Magalhães, que atua há mais de 25 anos como consultor e já participou de mais de 170 projetos de transformação organizacional. Magalhães possui uma ampla experiência no modelo de serviços compartilhados. Desejo a todos um ótimo webinar! Bom, vamos lá. Bem-vindo ao seleto grupo de empresas que utilizam o Centro de Serviços Compartilhados para alavancar a sua transformação digital. Um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem. Meu nome é Carlos Magalhães. Eu sou reconhecido como notório especialista em serviços compartilhados. Tenho aí mais de 25 anos de experiência em implantação de CSCs. Já atuo ativamente em CSC, implantação de CSCs aqui no Brasil e no exterior. Sou um profundo estudioso do assunto. Já escrevi 2 livros sobre o assunto e tenho vários ensaios escritos, também demonstrando a evolução desse conceito, sobre como ele se adapta às necessidades do mercado. E essa palestra vai justamente demonstrar um pouquinho disso, né? Mas por que CSC? Por que as empresas buscam serviços compartilhados, né? Bom, crise econômica global, recessão, déficit, redução orçamentária, necessidade de atender as demandas do cliente, né? Agora é moda, né? O Customer Experience, né? Então, e os clientes estão cada vez mais chatos, né? Conhecidos como esclarecidos e exigentes, e tudo isso acelerado pelo Covid, né? Então, todas essas demandas têm levado as organizações em todo o mundo, não só aqui no Brasil, a buscar eficiência de seus processos e economia dos custos por meio de algum tipo de modelo de gestão que supere, atenda desafios financeiros, mate a complexidade organizacional, seja extremamente adaptável, né, e dê uma percepção de valor muito forte. Bom, serviços compartilhados têm sido essa resposta nos últimos 40 anos. Tá? Então, ela se adapta muito fácil e ela tem sido utilizada em empresas de todos os portes, seja ela privada ou pública, tá? E tem sido uma resposta estratégica para obter maior eficiência operacional, transformação digital e foco no cliente, as grandes necessidades que nós temos hoje no dia a dia em gestão. Mas implantar um CSC é fácil? Não. É por isso que nós vemos muitos CSCs morrendo ou não atingindo as expectativas que a eles foram confiadas. Se eu rever somente os processos, eu estou implantando o CSC? Não. Tá? CSC é um pouquinho mais complexo que isso. Se eu rever o processo e adequar a tecnologia, eu tenho um CSC? Ainda não. Tá? Simplesmente botar o processo e automatizar não significa que você tenha um CSC. Mas e se eu rever processo, adequar tecnologia e rever o papel das pessoas? Ainda não. Tá? Não basta simplesmente encaixar as pessoas num novo ambiente centralizado e com automação até que eficiente e processos bem feitos. Não basta, tá? CSC é um pouquinho mais que isso. CSC é um ambiente estruturado que está dentro da organização. Logo, é necessário uma forte mudança cultural dentro da organização. Legal. Como os CSCs podem alavancar a empresa de qualquer ramo de atividade? Bom, acabei de dar o segredo. O segredo é a mudança cultural. Tá? Quando você insere um CSC dentro da organização, é necessário que o papel e responsabilidade dele seja muito bem definido e aceito dentro dessa organização. Então,
esse já responde também os principais desafios da implantação do CSC. É justamente a mudança cultural que deve haver para a adaptação a ele. Outra grande questão é que CSC, ele é um bichinho que funciona muito bem sincronizado. Então, os processos devem estar muito bem desenhados para que a tecnologia efetivamente seja eficiente, para que as pessoas sejam muito bem utilizadas dentro desse ambiente. Caso contrário, ele se confunde muito como uma área centralizada. Ok, muita gente me pergunta, CSC é uma tendência? Não. CSC não é uma tendência. As tendências vão e voltam, né? Tendências são quase modinhas. O CSC ele tem se adaptado ao longo dos seus 40 anos de vida, 30 de Brasil. Né? Ele é um dos modelos mais versáteis que existe no Brasil. Pode ser implantado para uma empresa que tenha só uma unidade de negócio, por causa dos seus conceitos embutidos, ou para grandes grupos com várias empresas. Legal. Então, o CSC está escrevendo um novo capítulo na história das organizações. Ele tem sido um instrumento essencial para a consolidação, simplificação e conquista de resultados com grande eficiência. Só que ele precisa ser corretamente implantado. Então, utilizando metodologias e ferramentas corretas, uma dedicação dessa equipe, foco dos gestores, as empresas que têm CSC, elas têm conseguido se adaptar às grandes mudanças globais, inclusive o Covid, tá? E conseguido grandes oportunidades de perenização e desenvolvimento nessa era de transformação. Como é que isso acontece? Muito bem. Vamos primeiro entender um pouquinho o conceito de serviços compartilhados. Serviços compartilhados é uma estrutura, é um ambiente, tá? Que ele trabalha com foco em processos. Então, eu não estou tão preocupado em organograma, se eu tenho diretor, se eu tenho gerente, se eu tenho coordenador. Não, eu tenho processos muito bem estruturados e interligados. Outra grande responsabilidade do CSC é prestar serviços, e serviços com qualidade. Então, inicialmente, o CSC ele é montado para atender serviços de apoio. O que é serviços de apoio? Contas a pagar, receber, contabilidade, recursos humanos, tecnologia, compra, jurídico, suprimentos, fiscal, para as unidades de negócio. Hoje, muitas empresas já utilizam o conceito de CSC para atender processos que suportam o negócio, tá? Agora, é só isso? Não. Ela está em efetiva atividade quando esse grupo de pessoas que estão executando os seus serviços de forma padronizada, ou seja, todos os seus clientes recebem essa mesma qualidade de serviços, né? Utilizam o mesmo processo, uma tecnologia digital eficientemente integrada, porque caso contrário eles não vão atender o cliente, eles vão ficar fazendo processamento, né? E com isso vai permitir com que eles ganhem escala, entreguem serviços com a qualidade e no prazo acordado, o famoso SLA, tão conhecido dentro do mundo CSC, para gerar informações tempestivas para a tomada de decisão, ou seja, essa automação, ela permite que a extração de informação seja muito rápido, né? Otimizando esses nossos recursos e preparando, assim, o profissional do futuro, tá? Então, o profissional do futuro também tem já um caminho muito traçado dentro de serviços compartilhados. Ok, quais são os principais resultados de um CSC? Bom, como ele atende cliente, o principal resultado são clientes satisfeitos. Ok? Legal. Mas para o cliente estar satisfeito, a regra do jogo tem que funcionar. Então, eu preciso ter um acordo de serviço eficientemente utilizado e respeitado. A redução de custos, ele muda de carinha. Agora, o ganho de escala de operação e de melhoria de processo é que ditam a eficiência desse CSC. Por isso que nós chamamos que o CSC trabalha com custo de atividade. Quanto menor o custo da atividade dele, mais eficiente é esse CSC.
Mas para isso também não adianta só apertar o porquinho, né? Nós precisamos ter um ambiente saudável e transparência na relação dos seus clientes e os servidores, os provedores dentro do CSC. Utiliza a precificação ou não, mas é sempre importante mensurar, tá? Indicadores de desempenho operacionais e acionáveis. E aí é aquela brincadeira, né? O pessoal adora ter aqueles dashboards todos coloridinhos, tá? E aí, olha, o dashboard aí tá todo colorido, legal, tá verde, vermelho e amarelo. E o que o cara faz primeiro? Então, vamos lá. Indicador de desempenho é um produto para se tomar de ação. Então, você não precisa ter muitos indicadores, mas esses indicadores têm que ser suficientes para você tomar uma ação. E, claro, uma atividade de valor reconhecida ao negócio. Então, o CSC é justamente isso. Antes, os processos que estavam distribuídos e repetidos de apoio dentro das unidades de negócio, seja financeiro, recursos humanos, tecnologia ou suprimentos, agora passam por uma transformação e caem dentro de uma plataforma de serviços. Mas para que isso ocorra, é necessário uma mudança de foco e de visão estratégica dentro das organizações. Nós precisamos deixar de ser uma estrutura baseada em hierarquia, em silos, o famoso, eu sou do departamento, eu sou da diretoria, eu sou da área tal, para nos tornar uma plataforma trabalhando com foco em processos e foco no atendimento ao cliente. Então, eu não trabalho mais pensando no meu departamento. Eu trabalho agora pensando na demanda do cliente e no produto que eu vou entregá-lo. E, geralmente, esse produto passa por diversos departamentos. Então, esses departamentos agora estão unidos com um único fim: atender esse cliente com qualidade no prazo para que eu mantenha esse cliente. Afinal de contas, ele é mais exigente, né? E a qualquer hora pode ir embora. Então, o CSC, ele integra toda a cadeia de valor dentro de uma organização. Isso traz algumas vantagens, tá? Antigamente, eu poderia ter atividades e processos redundantes, resistentes, incentivos desbalanceados, modelos de medição isolados. O meu indicador está ótimo, o outro está péssimo. Pô, como é que o indicador da organização está ótimo, está péssimo? Aí a gente olha o mapa estratégico, está tudo ótimo. Tá verdade? Ué, você tem um indicador péssimo, como é que o mapa estratégico está falando que está ótimo? Tá? Utilização de boas práticas limitadas. Pô, eu tenho uma área que utiliza excelentes práticas. Por que ela não é compartilhada? Não? Controles não são cruzados. Ou seja, eu tenho compliance numa área e falta de compliance em outra. Múltiplos pontos de interrogação. Eu fiz o meu departamento terminou de fazer o meu. Agora é problema dele, só que o cliente está lá esperando. Então, o problema não é dele. O cliente olha a imagem da organização. O cliente não olha o seu departamento. O cliente olha a empresa. E pode estar parado onde for. Quem está sendo maculado nesse momento é a sua organização. Múltiplos pontos da verdade, né? Na hora da verdade, né? O meu está certo, o meu está certo, o meu está certo, o meu está certo. Quando se tem dois certos, provavelmente tem dois errados, tá? E clientes insatisfeitos, porque enquanto a gente briga internamente, o cliente vai procurar outro, tá? Legal. Quais as vantagens que esse novo modelo traz? Eu começo e termino o meu atendimento, o meu serviço com a expectativa do cliente. Então, assim, meu foco é atendê-lo. Então, o meu processo, ele flui para isso, né? O incentivo está baseado no que a equipe entregou. Então, é mais justo, tá? Menos desvios e menos pontos de interrupção. Por quê? Porque eu não olho o departamento, eu não olho o meu silo, eu olho o processo, eu integrei a cadeia de valor de fato, né? E poucas versões da verdade. Por quê? Porque é muito difícil ter um conflito se o fluxo estiver fluindo corretamente. Medidas reais, afinal de contas eu tenho o início e o fim, isso me dá uma real visão do que está acontecendo, e agora passamos a trabalhar por ciclo de processos, tá? Ok,
Neste momento, aí eu começo a não mais trabalhar como uma organização cilada, né, com departamentos independentes, mas eu começo a trabalhar com o conceito de plataforma operacional. Então, essa plataforma operacional, como a gente pode ver aqui no desenho, ele continua mantendo seus diversos departamentos. Só que esses departamentos, agora, eles sabem das suas competências, das suas responsabilidades, das suas funções. E o foco deles é receber o serviço que o cliente pediu e atender essa demanda conforme o acordo de serviço estabelecido com ele. E independente da área que ele passe, esse serviço passa a ser fluido, passa a ser integrado. Ótimo, resolvemos o problema de processo e de cultura, tá? Porque esse processo não vai funcionar se a cultura não mudar. Beleza, agora nós sim podemos automatizá-la, tá? Então, quais são os grandes desafios que nós vemos? Primeiro, simplificar, padronizar e integrar esses processos. Esses processos precisam se falar. Parece que é simples, mas não é. Por quê? Porque do outro lado temos lá as complexidades, né? Essa é uma grande balancinha, uma grande gangorrinha que existe dentro das organizações, né? Por um lado, eu tenho que tornar a minha operação mais simples, mais flexível, mais maleável, mais adaptável às demandas do mercado. Eu preciso ser rapidamente adaptável. Por outro lado, eu tenho os meus vícios, as conformidades operacionais, o tipo de conforto, né? A falta de integração tecnológica, porque eu tenho o meu sistema, o outro departamento tem outro sistema, e os dois sistemas não se conversam muitas vezes. E aí a gente usa o sistema de correio eletrônico para falar com o outro, ou o SAP, né? Sistema Avançado de Planilha, para tentar fazer a integração. Só que tudo isso é tempo, tá? Então, o que nós temos? Que ser mais eficientes, nós temos que eliminar essas barreiras da complexidade. Então, temos que buscar essa simplificação e padronização dos processos, não só no ambiente que conhecemos como CSC, mas em toda a cadeia de valor, toda a organização. Automatizar práticas manuais e burocráticas. Quando eu falo burocrática, eu não estou fazendo crítica ao governo, mas é excesso de trabalho de escritório que poderia ser automatizado. Desenvolver a comunicação e uma relação de parceria com o seu CSC. E aí vem um novo modelo de governança, né? Papéis e responsabilidades dentro da empresa. É isso que tenta gerir, né? Ser gerido através do SLA. E eliminar barreiras, resistências e vícios gerenciais, que eu carinhosamente chamo de síndrome de Gabriela, né? É aquele que a gente vai pedir para mudar e ele fala assim, mas eu sempre fiz assim, eu nasci assim, vou continuar fazendo assim, né? Essa é a síndrome de Gabriela. Hoje, a síndrome de Gabriela não funciona mais nas organizações. Por quê? Porque estamos num mercado extremamente mutável. Né? Até uns dias atrás, nós estávamos esperando o próximo normal. Desistimos desse próximo normal porque ele não veio. Agora, né? Cadê? Quando vai ser, né, esse novo normal? Então, nós entramos numa era de transformação de contínua mudança. Perfeito, acertamos os processos e agora vamos para a tal transformação digital, que entrou na moda um pouquinho antes do nosso amigo Covid, e o nosso amigo Covid, tristeza, né? Mostrou que a transformação digital não estava tão transformática assim, né? Legal, a transformação digital é ótima, desde que, tá tudo certo, desde que seus processos já foram simplificados, padronizados e automatizados com RP eficiente? Por quê, pessoal? Se o seu processo não está otimizado, quando você taca a tecnologia em cima, você ingessa todo esse processo. Então, é o famoso, tem uma caca funcionando, eu ponho a tecnologia para fazer uma caca automática. Né? Legal. Sua TI sempre está disponível e comprometida com as áreas de negócio para melhorar as operações com soluções integradas e modernas? Ou você vive na fila e a tecnologia que tem, ela não se integra fácil. E essa é a grande desculpa para a demora da entrega do serviço. Então, às vezes, não é só a TI, né? A tecnologia que você usa também.
Seus gestores de área trabalham colaborativamente em busca de solução para atender o cliente? Cadeia de valor. O cliente fez o pedido aqui. Eu tenho que entregar aqui. E aí? Né? Todos aqui nesse entremeio estão conversando com foco em entregar isto? Né? Não há conflito entre gestores ou sobreposição de função. Né? Não há o deixa que eu deixo ou eu fiz também. E aí temos dois resultados diferentes e eu não sei qual que usar. Tá? Os indicadores de desempenho demonstram claramente quais pontos nós devemos melhorar nesse processo, aonde está o erro, aonde está o meu gargalo. Tá? Meu sistema integrado de gestão permite integração amigável e fácil com outras tecnologias? Hoje nós vivemos no mundo dos APIs, dos web services, que são integradores muito simples e fácil de se conectar com sistemas. Mas o meu sistema principal, aquele que carrega os dados, ele é simples e fácil de segurar isso, porque senão lá vou eu customizar. Então, o que eu poderia entregar em uma semana, eu levo quase 6 meses customizando e ferrando todo o sistema que eu tinha. Então, essa é uma boa hora de você rever o seu sistema. Tá? Meu sistema integrado de gestão tem baixa dependência de contratação de consultoria externa para se adequar às realidades e mudança de mercado? Isso também é uma tendência muito forte. Nós estamos mudando todo dia. Quer dizer que eu vou instalar uma área de consultoria dentro da minha empresa, porque todo dia eu estou precisando do consultor para fazer algum tipo de ajuste na minha tecnologia, porque só ele detém o conhecimento disso. Não. Os grandes desenvolvedores de softwares, os grandes desenvolvedores de RP já abriram o olho para isso. Estão simplificando suas plataformas o máximo possível e tornando-as adaptáveis e integradas para que hoje, no novo mercado, você possa ser muito mais dinâmico e flexível. Não tenho planilha Excel em uso na minha operação. Não tenho papel circulando para aprovação em uso na minha operação. Não tenho e-mail utilizando como ferramenta de comunicação e controle de gestão de aprovação. Então, moçadinha, se vocês responderam positivamente a todas essas declarações acima, sua organização está pronta para a transformação digital. Não? Puxa, então você pode estar sofrendo de digital disconnection. E aí está um problema, porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se ela não se conectar, você não consegue realizar transformação digital. Bom, vamos lá. Voltando aos CSCs, os CSCs, graças à transformação digital e essa visão integrada de processos e a necessidade de profissionais que estão emergindo agora, eles viverão uma mudança sem precedente. Já em janeiro, eu escrevi um ensaio, um caderno de tendências, que vocês podem baixar disponível no endereço abaixo, tá? E ele já preconizou algumas coisas. Felizmente, eu passei pelo teste do Covid, né? O caderno ainda é válido, não tive que tirar ele do ar, tá? Algumas previsões que haviam sido feitas para a CSC a partir de 2020, né? Bom, CSC iria prestar seus serviços através de plataformas digitais nas nuvens, né? Pois a automação baseada em nuvens seria o próximo estágio dessa evolução. Enquanto os muitos ainda estão preocupados em ver luzinha, servidor, eles esquecem que cibersegurança hoje em dia vai ser um negócio muito sério e, graças à Covid, que o trabalho remoto agora se tornou bastante versátil e bastante usual, né? Essa segurança de acesso, ela tem que ser muito controlada. E segurança não é uma coisa simples e barata de se controlar, tá? Então, a tendência da década, ela reforça o mercado em franca mutação. Ela já estava antes do Covid. O nosso mercado globalizado, ele já estava muito interconectado. O Covid, ele parou a interconexão, mas daqui a pouco isso vai ser necessário. Por quê? Porque os mercados pararam e eles vão ter que se relacionar.
Só que agora não é só mais o cliente do outro lado do mundo que precisa se conectar à sua organização, é o usuário que está em casa. Então, essa necessidade de adaptação, de subir para uma nuvem, será primordial. Então, os ambientes, para que isso possa acontecer, lembra, o processo bem otimizado, a tecnologia bem feita e o pessoal prestando serviços. Esse é o conceito do CSC. Então, o ambiente operacional tem que ter as suas atividades transacionais muito bem automatizadas, né? Chega de gente batendo o dedinho. Vamos lá. Nós temos aí tecnologias de inteligência artificial, robôs e automação de processo que podem fazer isso pelas pessoas. E as pessoas vão usar isso aqui, que é o que tem de melhor. E aí o trabalho também vai ser gerenciado e monitorado por softwares inteligentes, porque nós colocamos a regra de negócio dele e nós vamos poder tomar decisões mais rápidas. Por quê? Porque o volume de informação vai aumentar. A nossa cabecinha é ótima, só que quando nós pegamos um volume enorme de informação, a nossa cabeça se perde. As ferramentas de cognitiva, elas não se perdem, elas processam isso muito rápido, então elas são grandes aliadas a nós nesse processo. Então, a inteligência da automação é só uma parte, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma força de trabalho que, primeiro, a programe, segunda, entende as análises que são feitas e, terceiro, dê ações para que essas análises sejam bem utilizadas. Então, as empresas passam a trabalhar como uma plataforma única de um processo ponta a ponta, capturando essas informações, consertando internamente e olhando as oportunidades que o mercado está oferecendo a ele, tá? Então, vamos lá. Os CSC se tornarão centros de excelência na entrega de serviços, não só para as áreas internas da empresa, mas também para seus clientes externos. E isso já existe, tá? Existe muito customer service, muita área de atendimento a cliente hoje implantadas em CSC, sob responsabilidade de CSCs, e há muito tempo isso já faz parte das nossas rotinas, tá? Só que essa capacidade de análise de dados se tornará uma vantagem competitiva para os CSCs. Quem dominar a capacidade de processar, entender e transformar dados em informação, terá um CSC muito bem desenvolvido. A minha estimativa é que nós só estamos na metade do caminho. Por quê? Porque ainda nós temos muito a trabalhar processo, muito a melhorar o sistema, para que sim, efetivamente, eu consiga pegar a informação. Nessa pesquisa que eu fiz, eu coloquei lá de fora, lá do exterior, algumas expectativas de grandes presidentes de organizações. Então, quais são os maiores déficits de habilidade que tem se visto hoje em serviços compartilhados, não só aqui no Brasil, mas no mundo também? Primeiro, análise de dados. A gente olha o dado e não vê informação. Isso é um grande problema. Tá? Um monte de número. Mas o que significa aquele número? O que eu faço com aquele número? Robô nenhum vai falar para você o que você faz com aquele número, tá? Nem a mais inteligente ferramenta de inteligência artificial, a não ser que você explique para ela o que é que você quer tirar daquele número. Automação e tecnologia, 37%. Mais um terço. Isso é sinal que essa transformação digital não foi tão transformática, não é? Eu preciso de um pensamento inovador. Eu estou muito acostumado com o meu conforto, com o meu bater dedinho, só que o mercado agora exige um profissional que repense, um profissional que veja o mercado como ele tem demandado, como ele tem se adaptado. O comportamento do consumidor mudou, tá? Excelência em processo. Para eu atender o de cima, o pensamento inovador, eu preciso que o meu processo seja rápido e dinâmico, porque se o meu cliente mudar rápido, o meu processo tem que se adaptar rápido, né? E, logo, a minha pessoa, ela tem que ter uma competência digital, tá? Habilidades de liderança,
Né? Isso é importante, nós não podemos mais ficar esperando o chefe do chefe do chefe autorizar. Né? Eu estou com o cliente aqui na minha frente, no balcão, eu tenho que ter a liberdade e o empoderamento de tomar a decisão. Então, essa liderança é necessária. Perspicácia geral dos negócios. Tá? Eu, como consultor, eu percebo muito isso. As pessoas dominam muito o seu processo, mas desconhecem o que a empresa faz. Isso é importante, conhecer a cadeia de valor do seu negócio, né? Uma expertise funcional. Aqui nos traz ao conceito de eficiência e eficácia, tá? O que é ser eficiente? É entregar o serviço ou entregar o produto que você definiu entregar no tempo acordado. Se está certo ou está errado, depende, tá? Nós podemos pegar aí um monte de chamado, né? E quando a gente filtra os chamados, existem vários chamados atendidos no prazo, mas com o mesmo problema. Ele foi eficiente? Foi, mas não foi eficaz. Então, o eficaz, ele traz um nível superior. O eficaz é saber o que faz. Então, é você, quando atender, você resolver o problema, ou você atender plenamente a satisfação do seu cliente, de uma forma que ele fique fiel ao seu negócio. Para isso é necessário um conhecimento do que você faz. Comunicação. Hoje nós vamos ter uma capacidade de comunicação muito melhor, e aí vem outras demandas, que é uma capacidade de relacionamento e negociação, o atendimento ao cliente fica implícito, e habilidades financeiras estão hoje muito bem controladas. Por isso que ela tem uma notinha baixa, não porque não estou mais preocupado com dinheiro. Não, é que isso já está bem controlado. Por outro lado, qual é a expectativa que se tem do CSC? Já que depois de 30 anos aqui no Brasil já houve um certo investimento nele. Bom, eu quero aproveitar a automação e tecnologia inteligente para obter isso. Agora é a hora dos AI, não são? Então, só que para você implantar AI, né, inteligência artificial, a sua plataforma tecnológica de rotina já tem que ser bastante eficiente, senão o AI não vai conseguir coletar processo e informação nenhuma. Expandir o escopo dos CSCs. Se esse CSC está funcionando tão bem atendendo a expectativa, por que não aumentar o seu escopo? Né? Suportar a transformação digital e mudanças corporativas. As empresas vão ter que se adaptar, ou elas vão encolher, ou elas vão ser mais focadas, ou elas vão ser grandes células especializadas, tá? Mas como é que eu suporto o negócio? Impulsionar a agilidade de serviço. Cliente chato, cliente exigente, fica feliz quando é bem tratado e atendido quando supere suas expectativas, né? Impulsionar análises, de novo, lá vem nosso amigo dados, né? Hoje nós temos um infinito de informações disponíveis, seja interna na organização, seja externa. Mas como é que eu utilizo isso para transformar em oportunidade para o meu negócio? Atualizar estratégia de talentos e treinamento. Então, tem um pessoal que fala assim, eu vou jogar meu recurso fora e vou contratar no mercado. Legal. Você joga o recurso que você investiu um certo tempo e contrata um que você vai ter que investir. Só que você não para pensar que o recurso que está lá fora, muitas vezes foi demitido da outra empresa porque não estava performando. Tá bom. Se a sua empresa tiver um nível de maturidade abaixo e aquele recurso for de um nível de maturidade superior ao seu, você ganhou. Senão, você vai ter um retrabalho do cão de capacitar. Então, por que não capacitar o seu recurso a se adaptar aos novos negócios, né? E comercializar e monitorizar as operações do Global Business Service, né? São os CSCs globais, ou seja, são os CSCs únicos que atendem globalmente a sua organização. E então, o que significa isso? Os CSCs vão ter que começar a gerar valor não só de excelência, mas também financeiro. Essa é a grande expectativa. Muito bem. Sumariamente, como é que essa transformação ocorre?
Primeiro, eu tenho que entender os meus processos, então eu parto de um entendimento de como eu funciono, e aí eu vou perceber que eu funciono de várias maneiras diferentes, então eu tenho que fazer uma adequação desses processos. Em segundo lugar, eu vou automatizá-la, então essa é a regrinha do jogo, primeiro o processo, depois a automação. E aí eu vou perceber que quando eu aplico a tecnologia, algumas funcionalidades desse processo não são cobertas. E chegou o momento da decisão. O momento da decisão é, eu utilizo integração com ferramentas inovadoras ou especialistas, tipo BPMS, RPA ou outras que estão surgindo? Mas, de repente, eu ainda posso estar com um pouquinho de Gabriela na mão. Então, eu reviso o processo para adequar ao sistema atual. Por quê? Porque senão você cai na velha e boa customização. E customizou, se ferrou. Tá? Por quê? Porque você, além de modificar a plataforma do sistema, vai custar caro essa mudança. E o mercado sempre vai pedir uma adequação. Então, essa daqui é a que mais se adapta ao mercado. E por que eu preciso dessa automação? Lembra, eu preciso dos dados cada vez mais internalizados dentro da plataforma, para que eu possa ter os processos transacionais automatizados, métricas e indicadores, catálogo de serviços eficientes e os controles e indicadores para auditoria. Ok? Ilustrando um pouquinho, como é que as empresas trabalham hoje? Tá? Elas trabalham dessa maneira, elas trabalham com informações não estruturadas. Então, tem lá o seu cliente, a sua área interna, o seu fornecedor. E você utiliza algumas outras ferramentas, complementando o seu RP, porque o RP ele não cobriu totalmente as suas demandas. Então, você tem planilhas Excel, para mandar ele preencher formulário ou fazer deparas com ele. Você utiliza documentos circulando para lá e para cá e precisam de assinaturas também. E o workflow geralmente é e-mail, né? Por isso que a caixa postal da gente vive cheia de e-mail. Né? E daqui a pouco liga alguém no telefone dizendo que eu não aprovei um raio de um documento. Por quê? Porque está perdido lá no cheio de e-mail. Agora, cadê as informações? As informações, elas não descem, tá? Por quê? Porque elas ficam perdidas nos não estruturados. Boa parte da informação, ela não desce. As regras de negócio, elas não podem ser automatizadas ou ficam na mão das pessoas. E aí eu me pergunto, como é que você quer um BI eficiente? Se parte da sua base de dados não está nos seus bancos de dados. Está lá no papel, está no Word, está no e-mail, está na planilha Excel. Legal. Como deveria ser? Deveria ser assim. Eu precisaria de um integrador. E o BPMS hoje é a grande ferramenta cola. Né? Eu apelidei de cola de processo. Por quê? Porque ela é muito eficiente nisso. Eu tenho meu RP, eu não quero customizar, mas eu modelo o meu BPMS para suprir os buracos do meu RP. Como? Através de fluxo de processo. E o BPMS, ele o canal de atendimento deles são formulários eletrônicos, são coletas de informação, são workflows, tá? São arquivos eletrônicos. Então, todo esse tipo de tecnologia nos ajuda muito na integração desses processos. E aí eu passo a ter um processo estruturado. A partir do momento que eu tenho um processo estruturado, eu consigo ter a regra de negócio mapeada dentro dele. Então, aí sim, é daí que vem a automação. E, finalmente, agora as minhas bases de dados estão carregadas. Agora sim, eu posso extrair informação para a tomada de decisão de uma forma bastante eficiente. Concluindo, por que BPMS é muito importante no processo de automação nossa e de transformação digital hoje em dia? Primeiro, pela usabilidade. Tá? As ferramentas BPMS hoje são muito simples, muito versáteis. Elas são
desenhadas para o usuário, não são desenhadas para desenvolvedor. Então, ela apresenta uma baixa dependência de consultoria e de uma equipe técnica para a criação e até manutenção delas. Tá? Ela permite redução de custos de 30% a 60% dos processos. Por quê? Enquanto você tinha que mandar a planilha, esperar a planilha, não, ele integra essa cadeia. Isso passa a ser online. Isso passa a circular em tempo real e com regras de negócio embutida. Tá? Nós temos um vício na organização de não contar o tempo de hora parada, mas isso custa dinheiro. Então, considerando o custo de processo, nós podemos ter uma redução de 30% a 60%. Tá? Controle. Já que a regra de negócio está no processo e eu posso automatizar a regra de negócio com as ferramentas BPMS, eu posso monitorar, ter maior eficiência em auditoria e uma melhor gestão de risco. E quando eu falo em auditoria, eu não estou falando do cara chato ser mais chato, eu estou falando do cara chato ser um grande amigo, né? Ter compliance. Ele, através do processo, ele nos ensina a fazer de uma forma correta. Conformidade, né? Eu passo a ter maior padronização, regulação e transparência. Logo, diminui o meu risco. Né? Escalabilidade, tá? Eu consigo integrar a cadeia de valor não só internamente dentro da minha organização, mas com clientes e com fornecedores. Então, fornecedores podem ter acesso a portais para inserção de informação, coleta de informação ou receber informação. A mesma coisa, meus clientes, eles podem ter essa integração de comunicação. Isso faz com que eu seja mais ágil, né, e tenha mais escalabilidade, maior possibilidade de atender um maior número de clientes de uma forma mais eficiente. Com isso vem a integração e eficiência. Grandes ferramentas BPMS hoje, elas têm web servers muito simples, elas se integram de uma forma muito fácil aos RPs de hoje em dia. Alguns já possuem até APIs bem desenvolvidos. Então, essa integração facilita a circulação de informação em tempo real e a geração de alertas e indicadores em tempo real. Com isso, tem um maior valor percebido. Né? Eu tenho uma redução de tempo, da capacidade em tarefas rotineiras e dedico o meu tempo ao atendimento do cliente. Tá? Isso melhora, é claro, a satisfação do cliente, ou como o pessoal chama hoje em dia, o Customer Experience. Legal. Mas o grande segredo das ferramentas BPMS são as ferramentas que já atingiram a 4ª geração. O que é 4ª geração? Elas são web, full web, você não precisa instalar nada na sua máquina, onde você estiver você acessa, então você acessa ele de um smartphone, acessa ele de um tablet, acessa ele de um notebook qualquer, ou de um desktop qualquer, tá? E elas são código baixo, né? O código 0, tem baixa codificação, então elas são muito arrastar e soltar, o que facilita muito a versatilidade para o usuário final. E muitas ferramentas elas já trazem várias tecnologias embutidas, incorporadas nela, como workflow, para gerar alertas sobre eventos, gestão eletrônica de documento, né, o GED, e até a capacidade de ler documentos e integrá-los como texto, né, modelos de processos pré-definidos que atendam grandes frameworks do mercado, como ISO, CMM, ITSM, SOX, para riscos, né? Essas regras de negócio, eles são tão simples que nós podemos criar regras automatizadas, que é o RPA, tá? Ele pode servir de monitor e auditor de processo. Como monitor? Se o processo está rodando em tempo real, eu posso ter um dashboard que mostra exatamente o status do meu serviço. E como assim, auditor? Se alguém estiver fazendo errado, ele vai mostrar que esse processo está sendo feito errado, né?
Ao mesmo tempo, posso fazer portais analíticos. Por quê? Porque ele está coletando informações do que está acontecendo. Os tempos de atendimento, quem atende mais rápido, quem atende mais devagar, que área demanda mais serviço, que cliente demanda mais serviço, qual é o serviço que o cliente demanda. Todas essas perguntas podem ser obtidas através de analíticos e você vai tomar uma decisão. Acesso móvel, né? E a questão do web. Bom, eu espero ter sido mais ou menos eficiente a isso, e essa ferramenta ela traz algumas vantagens, tá? Ela melhora a qualidade, impulsiona a produtividade, reduz custo e ela torna a gente mais rápido, tá? Melhorando qualidade, menos erro, maior conformidade e maior satisfação do cliente e automatiza os processos transacionais, ou seja, a minha equipe vai ser reorientada para um serviço de maior valor. Impulsiona a produtividade, tempo médio de operação, 40%. São ferramentas que estão disponíveis 24/7. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, mesmo que não seja no horário comercial, essas ferramentas podem estar transacionando informações para você, tá? Isso faz com que, muitas vezes, no horário de expediente, você dedique o seu tempo em atendimento ao cliente. É possível reduzir custos em até 80%. A partir do momento que um processo deixa de ser trabalhado por pessoas, e ele possa ser simplesmente automatizado pela regra de negócio, e eu dedicando essa pessoa para outra atividade, eu tenho um ganho muito grande. Essas ferramentas também trazem paybacks muito curtos pelo tempo de implantação. Tá? Minha experiência diz que uma ferramenta, um RP, que eu teria que levar pelo menos um mês para fazer uma customização, eu levo de 3 a 4 dias para fazer a mesma operação dentro dessa ferramenta, e o custo infinitamente menor. E a agilidade de implantação é logo essa sua consequência. E o meu processo mudou, então você vai, altera o fluxo de processo. Eu preciso de uma demanda a mais no meu formulário, eu vou lá e altero no formulário eletrônico, e a partir do momento seguinte, todo o fluxo de processo, todo o formulário, toda essa regra de negócio passa a estar operacional. Ela é muito mais ágil, muito mais eficiente. Tá? Com isso, o seu processo de transformação digital ele se torna mais eficiente também. Então, qual é o caminho das pedras? Primeiro, entenda a sua complexidade, né? Crie um planejamento, tenha uma visão de médio e longo prazo para criar a sua plataforma. E crie serviços compartilhados com processos simplificados, estruturados e interligados. Entenda as demandas tecnológicas. A gente consegue colocar o processo na hora, mas a tecnologia até demora um pouquinho para entrar. Mas entenda a tecnologia, as suas limitações, o que é que você precisa da plataforma atual, justamente para que você faça essa plataforma agora preparado para a demanda futura. E que ela possa sustentar a sua jornada de inovação. E construa ela, estendendo ela a necessidade do seu negócio, ok? A jornada de serviços compartilhados, ela passa por 4 grandes fases. A primeira, você estruturou o seu CSC, eu quero que você pague o que você prometeu. Business case, né? Então, vai lá, você falou que ia ter uma redução de 30% de custo, manda aí, né? Beleza, essa é a primeira expectativa. Segundo, né? Evolua e mostra suas competências, né? Afinal de contas, você enfiou um CSC dentro da organização. Está na hora agora de mostrar para que serve. E as pessoas têm que entender a que ele veio. Então, né, evolui e mostre as suas competências, né? Mostre o motivo da criação e as vantagens da criação do CSC. Legal. A partir de um certo momento, você passa a ter o seu valor percebido, principalmente agora, nessa época de Covid, né? Então, você crie uma liderança servidora, foco em servir, né? Com foco em cliente e analítico. E simplifique, né? Seja simples, seja transparente, seja um parceiro de negócio, cresça com a organização, se adapte com a organização, né? Entregue serviços estrategicamente
integrado aos seus negócios. E é importante, né, não se acomode, senão você vai cair no vale do desespero. Pessoal, agradeço, era o que eu tinha a dizer por hoje e fico à disposição de vocês. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!